tarde, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, vai deixando seu like nesse último domingo de março. Então, o Rebbe, o novo Messias dos judeus. Esse é o movimento que diz que vai trazer o Messias. Aí eu tô deixando aqui um pouquinho da história desse grupo. Aí tá a história para vocês. Começou na Polônia em 1740. Aqui é a história do sétimo Rebbe, Menachem Mendel Schneerson. Ele, sendo o sétimo, ele falou que a função do grupo era trazer o Mashiach, que seria o oitavo Rebbe. Aí tem essa instituição, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem em vários lugares do mundo. A cidade de Caio-Chabe é a próxima a Tel Aviv, é a sede do movimento. A matéria é muito grande, mas segundo o Rebbe, vou ler só um pedacinho. Menachem orientou a maneira segundo a qual seus adeptos de Lubavitcheres deveriam se preparar para o período messiânico que, segundo ele, era iminente. Suas orientações revelam profunda devoção e esperança no advento do Mashiach. Outros fatores importantes naquela época que ainda continuavam sendo relevantes estão relacionados às boas ações, pois o Rebbe acreditava que um simples ato positivo do fiel poderia pesar na balança e ser decisivo para o futuro da humanidade. Conforme o Rebbe, a revelação do Mashiach e sua manifestação trariam inúmeras consequências, que quando o Mashiach se revelasse, nós o conheceríamos e sentiríamos alegria genuína. E ele está falando sobre, conforme o discurso de Lubavitch, o desfrute por parte da humanidade possui teor bastante idealizado e pacifista, revelando a nostalgia do Éden. Não precisaremos trabalhar para ganhar nosso sustento, não haverá doenças, problemas, guerra, armas transformarão em ferramentas agrícolas. Toda a humanidade estará ocupada praticando o bem uns aos outros. Com isso, a paz verdadeira reinará no mundo e os gentios procurarão Hashem e reconhecerão a verdade absoluta da Torá e do Mashiach. Mas o que é instigante é que o Shabbat Lubavitch apregoa, que o Rebbe profetizou que a hora da redenção final chegou. Depois de quase 2000 anos de diáspora, o que não tem a menor dúvida de que sua profecia sobre a revelação imediata do Mashiach, subsequente redenção completa e eterna, já está sendo materializada. Segundo o Rebbe, o rei Mashiach não só está presente em nossos dias, em nossa geração, mas também já foi revelado. Para o Rebbe, merecemos e deveríamos divulgar isso. Essa decisão, ou seja, Deus escolheu e designou um homem incomparavelmente mais elevado do que todas as pessoas desta geração. Esse homem será juiz, conselheiro e profeta. Irá instruir e aconselhar sobre assuntos espirituais, mundanos, tanto judeus quanto todas as pessoas desta geração. A redenção está chegando imediatamente. Eis que esse Mashiach já está aqui. Então, esse é o movimento que, desde lá de trás, lá desde a Polônia, antes do que aconteceu lá do nazismo, enfim, já tinha surgido esse movimento. Esse movimento foram 7 Rebbe e o Mashiach, o 8º Rebbe. Eles já estão falando, eles que estão falando, os seus profetas, seus rabinos, que estão tendo reunião com ele, que já viram, que já sabem, que está esperando a oportunidade de apresentá-lo publicamente, mas que ele já foi revelado, já sabem quem ele é, e já sabem que ele é um juiz, conselheiro e profeta. Segundo os estudos talmúdicos de Maimonides e do movimento Shabbat Lubavitch, o Rebbe se enquadra em todos os critérios do Messiade. O movimento declara que, segundo o Talmud, cada geração concede um descendente de Judá, um potencial para ser o Mashiach, e o Rebbe tem, em sua ascendência genealógica, precisamente 95 gerações até o rei Davi. Seus pré-requisitos principais são integridade extrema, conhecimento exímio da Torá, vigilância exemplar da observância do Mistivó, mandamentos conforme o modelo de seu antepassado e rei Davi. O que impressiona é que essa adequação do Messias do Rebbe foi recentemente legislada por mais de 200 rabinos que reconheceram como Mashiach, sendo, portanto, relevante e digna de uma apreciação mais aproximada. E
aqui ele continua falando: se surgir da casa de Davi um rei que foi instruído na Torá e dedicado à observância dos mandamentos, como é prescrito pela lei escrita e oral, aí está falando do Talmud, que é oral, como Davi, seu ancestral, ele compeliu todos de Israel e andar no caminho de Torá, da Torá, revigorar as brechas de sua observância e travar as guerras de Deus, poderemos então presumir que ele seja o Mashiach. Se ele o fizer, for bem sucedido e vitorioso sobre as nações em volta dele, e construir o templo em seu lugar e reunir os dispersos, então, definitivamente, ele é o Mashiach. E aí ele continua falando: assegura que todas as datas previstas para a redenção já decorreram, como nos informou o líder de nossa geração. Eles afirmam que estão esperando o momento certo para anunciá-lo publicamente. Se vocês perceberam no livro de Daniel, fala sobre linhagem real. O que é linhagem real? Você ser descendente de um rei. Por isso que eu falo, o Messias que os judeus estão esperando, ele não pode ter uma linhagem que não seja de Davi. Como eles mesmos falaram que tem essa pessoa, ele é da linhagem de Davi, ele está se enquadrando em todos os requisitos. Para essa afirmação acontecer, ali eles já colocam que ele vai ter que construir o terceiro templo. Esse terceiro templo tem que existir. Vai ter que trazer o resto da diáspora. E mais coisas que eles falaram. Já sabem, já conversam, já tem reunião, esperando o momento certo para divulgar a pessoa. Outra matéria que saiu importante do Rabino Engarten. Ele se refere a 2 estágios do Messias descrito na tradição judaica. O primeiro estágio, o Messias da casa de José, é um processo mundano, prático, de retornar a Israel. O restante da terra, a dinastia davídica, retornará e o terceiro templo começará a ser construído. Então, esse Rabino Engarten, ele falou que são 2 Messias, que é o que a maioria dos judeus falam. O Messias da casa de José, o processo é mundano, é trazer o povo de Israel de novo para Israel. Isso está acontecendo desde 1948, representado pelo Benjamin Netanyahu e também pelo Trump. E agora estão esperando o Messias da casa de Davi, que é o que vai construir o terceiro templo. É o estágio final. O Messias da casa de Davi marca a chegada de uma figura messiânica real e será marcada por eventos sobrenaturais, milagrosos, incluindo a ressurreição dos mortos. A terceira eleição em Israel, segundo o Rabino, é aniversário da morte do nascimento de Moisés. E eles falam que justamente nessa data, esse Messias já teria que se manifestar na Páscoa. Então, os rabinos de Israel inteiro estão esperando essa Páscoa, porque eles acreditam que algo vai acontecer. Na parte, vamos falar assim, humana, natural, vai ter aquela superlua, que todo mundo já sabe que vai acontecer, que é a mesma que teve lá atrás da outra festa. Então tudo está se encaixando, tudo está levando a crer que em breve, muito em breve, ele será apresentado publicamente. Outra coisa que eu vou falar para vocês é que ontem Israel teve uma chuva de morcegos. Caíram vários morcegos em Israel. Eu vou ver se eu consigo passar aqui a matéria. Morcegos caem misteriosamente mortos em Israel. A matéria está falando que uma das possibilidades é aquilo que eu falei com vocês, quem acompanha o canal, a tecnologia 5G. Está tendo também no Facebook que ontem à noite teve barulhos de trombeta no céu de Israel. Eu tentei abrir no meu Facebook, não está abrindo essas imagens e esse som. Se por acaso eu conseguir, eu passo para vocês. Então está acontecendo algumas coisas estranhas lá em Israel também. E daqui para frente é mais coisas acontecendo. Então é o que eu tenho para vocês hoje. Que Deus possa abençoar vocês.